Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 23 de janeiro. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a abertura de novos inquéritos para ampliar as investigações sobre os ataques à sede dos três poderes no dia 8 deste mês. Esse é um dos destaques da edição de hoje, e você vai ver também. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 54 pessoas por crimes relacionados aos atos de vandalismo. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo marca para o dia 2 de fevereiro o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, à Polícia Federal. E ainda, ministro da Justiça, Flávio Dino, prorroga o uso da Força Nacional para a proteção da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes, em Brasília. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de novos inquéritos para ampliar as investigações sobre os ataques à sede dos três poderes no dia 8 deste mês. Agora, ao todo, são 7 inquéritos para apurar as invasões e o vandalismo no Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Congresso Nacional. A apuração será concentrada nas condutas dos financiadores e de quem participou com auxílio material, a responsabilidade de autores intelectuais e das pessoas que instigaram os atos, dos executores dos crimes e de 3 parlamentares eleitos no ano passado, que teriam estimulado e convocado integrantes para o movimento. A deputada federal Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, a deputada federal Silvia Wayup, do PL do Amapá, e o deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará. O primeiro inquérito aberto por determinação do ministro Alexandre de Moraes foi no dia 13 deste mês, contra autoridades públicas do Distrito Federal, entre elas o governador afastado, Ibanez Rocha, para verificar se houve omissão no caso. Os novos inquéritos têm como objeto a apuração de atos terroristas, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. De acordo com os pedidos da Procuradoria-Geral da República, a intenção é otimizar as investigações, diferentes frentes de apuração ao mesmo tempo, com inquéritos divididos de acordo com a ação dos suspeitos nos atos antidemocráticos do dia 8 deste mês. O ministro Alexandre de Moraes considerou que os pedidos da PGR são justificáveis, porque há requisitos específicos para a responsabilização penal por autoria intelectual e por instigação, que diferem, em parte, dos requisitos aplicáveis aos executores materiais e daqueles aplicáveis aos financiadores, e por participação, por auxílio material. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, marcou o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, à Polícia Federal, para o dia 2 de fevereiro pela manhã. Anderson Torres é investigado por suposta omissão por não ter adotado medidas para impedir as ações de vândalos que invadiram as sedes dos poderes da República no último dia 8. Anderson Torres estava nos Estados Unidos quando os atos de vandalismo aconteceram e teve a sua prisão preventiva decretada no dia 10, a pedido da Polícia Federal e determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Torres foi preso ao chegar em Brasília no último dia 14. O ex-secretário de Segurança do DF está detido no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Uma primeira tentativa de depoimento foi realizada no dia 18, mas, de acordo com a Polícia Federal, ele ficou em silêncio. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o depoimento de Anderson Torres foi remarcado para ocorrer no dia 2 de fevereiro, às 10h30 da manhã. O ministro deu mais 10 dias para que a defesa de Torres tenha tempo hábil para analisar o inquérito antes do interrogatório. Anderson Torres é investigado por suposta omissão por não ter adotado medidas para impedir a ação de vândalos que invadiram a sede dos poderes da República no último dia 8. Além de prender Anderson Torres, a Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. Durante a operação foi encontrada uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa, com o intuito de mudar o resultado das eleições de 2022.
ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal envie cópia da minuta ao Tribunal Superior Eleitoral no prazo de 24 horas. A decisão atende a um pedido do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, relator da ação que está em tramitação no TSE contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou o uso da Força Nacional para a proteção da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes em Brasília. O prazo agora vai até 4 de fevereiro. A prorrogação do uso da Força Nacional foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo a portaria, a medida é para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília em caráter episódico e planejado no período de 20 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023. A Força Nacional já está atuando em Brasília desde o dia 7 de janeiro, véspera dos atos antidemocráticos em que vândalos invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Depois, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o reforço de outros estados. A Força Nacional é um programa de cooperação federativa coordenado pelo Ministério da Justiça. Atua na preservação da ordem pública, na segurança de pessoas e de patrimônio e em emergências e calamidades públicas. O Supremo Tribunal Federal já concluiu a análise da situação dos presos por envolvimento nos atos de vandalismo. No total, 942 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Além disso, 464 presos obtiveram a liberdade provisória. Para essas pessoas, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu algumas medidas, como usar tornozeleira eletrônica e não sair do país e da comarca. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje 54 pessoas por participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. As denúncias protocoladas nesta segunda-feira são contra mais 54 pessoas que já passaram por audiência de custódia quando tiveram as prisões preventivas decretadas, estando atualmente em unidades do Sistema Prisional do Distrito Federal. Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, e deverão responder por incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e associação criminosa, ambos previstos no Código Penal. Ainda o pedido para que as condenações considerem o chamado concurso material previsto no artigo 69 do mesmo Código, ou seja, os crimes devem ser considerados de forma autônoma e as penas somadas. Essa é a terceira leva de denúncias apresentadas pela PGR contra participantes dos atos registrados há 15 dias. Ao todo, já foram apresentadas ações penais contra 98 pessoas. A seguir, você vai conhecer um modelo penal alternativo de proteção e assistência aos condenados. Voltamos já. Um shopping de Salvador, na Bahia, vai poder cobrar estacionamento de empregados dos lojistas. Para a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, não há subordinação entre as partes que caracterize cobrança abusiva. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT alegou que o shopping, logo depois da abertura, não cobrava pelo estacionamento. Contudo, depois de algum tempo, a ocupação das vagas passou a ser paga tanto por clientes quanto por trabalhadores do local. O Ministério Público do Trabalho pediu a volta da gratuidade para quem tinha vínculo direto com o shopping ou com as lojas, alegando alteração contratual lesiva. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido do MPT com relação aos empregados das lojas. No entanto, condenou o shopping a ressarcir os próprios empregados pela cobrança e determinou o acesso gratuito a esses trabalhadores. Também fixou indenização por dano moral coletivo no valor de R$10 mil, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia afastou a condenação. No entendimento do regional, a alegada subordinação estrutural pressupõe a formação de um grupo econômico entre as empresas e a responsabilidade solidária entre elas, o que não havia sido alegado pelo MPT. Com isso, o Ministério Público recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela primeira turma.
O relator, ministro Dezena da Silva, explicou que não é possível estabelecer o vínculo empregatício entre um shopping center e os empregados das lojas. O relator destacou ainda que a questão de fundo relacionada ao acesso a estacionamento gratuito diz respeito à ordenação urbanística e não ao direito do trabalho. A decisão foi unânime. O Superior Tribunal de Justiça vai atualizar a tabela de custas judiciais a partir de fevereiro. A partir do dia 1º de fevereiro, passam a valer os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, com base em instrução normativa do Tribunal. As alterações são restritas à revisão da tabela de custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos. Essa atualização anual tem como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e está prevista na legislação. A tabela com os novos valores está disponível no site do STJ e, para mais informações, é possível consultar o balcão virtual da Corte e o espaço do advogado localizado na sede do tribunal, além de tirar dúvidas pelo e-mail informa.processual@stj.jus.br. A Justiça Federal é competente para processar e julgar processos sobre irregularidades em verbas para o PETI, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A decisão é da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ministério Público Federal propôs a ação questionando possíveis irregularidades na aplicação de verbas para execução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal na Prefeitura de Palmas, em Tocantins. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo com base no entendimento de que o MPF não poderia ter apresentado a ação, já que o programa não é financiado exclusivamente pelo governo federal, contando com aportes também dos estados e municípios. O MPF, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o recurso, a relatora, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, destacou que o entendimento do tribunal sobre a questão é de que a fiscalização da aplicação da verba do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, está a cargo do Tribunal de Contas da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ainda segundo a magistrada, por envolver a aplicação de verba da União, o Ministério Público Federal tem interesse e legitimidade para propor a ação, que busque resguardar a correta aplicação dos recursos. O processo retorna agora à vara de origem para o julgamento do mérito da questão. Minas Gerais é o estado pioneiro na aplicação de um modelo penal alternativo conhecido como APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O sistema conta com mais de 60 unidades pelo país e apresenta resultados importantes. Nem de longe se parecem com as tradicionais penitenciárias brasileiras. Os muros são relativamente baixos. Guaritas com guardas ou policiais armados não são necessárias. É difícil alguém querer fugir de uma APAC. A APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É um modelo de prisão humanizada, onde os presos são chamados pelo próprio nome. Genericamente, não são presos, e sim recuperandos. No caso dessa unidade, são recuperandas da APAC feminina de Belo Horizonte, que a gente vai conhecer agora. Foi a Chayene que nos guiou na visita que fizemos à única APAC feminina de Belo Horizonte, com capacidade para 150 recuperandas nos regimes aberto, semiaberto e fechado. A minha função aqui dentro é olhar os problemas das recuperandas e levar lá para dentro para eles, organizar, manter a organização, a disciplina. Nesse modelo prisional humanizado, as recuperandas têm garantia de assistência à saúde, apoio jurídico, espiritualidade, contato com as famílias, estudo e foco no trabalho. Trabalho excelente, né? Aqui você não fica, não tem tranca, né? Igual vocês viram. É o dia inteiro trabalhando, isso ocupa muito a mente da gente. Faz a gente se sentir um pouco menos presa. Já aprendi a costurar, já aprendi a fazer bolsas, faço
Já tem as bolsinhas necessárias que a gente faz aqui. O modelo tem um resultado expressivo nos índices de reincidência, enquanto no sistema penal tradicional a média é de 80%, nas APACs, menos de 14% dos recuperandos voltam a cometer crimes. Cada preso recuperado é um bandido a menos na rua. Cada traficante recuperado é alguém que vai deixar de vender drogas nas portas das escolas, que vai deixar de destruir famílias. O Valdeci trabalhou de perto com o jornalista Mário Toboni, que em 1972, depois de visitar a cadeia pública de Humaitá, no interior de São Paulo, idealizou as APACs com 12 princípios básicos. Tais como a participação da comunidade, o recuperando ajudando o recuperando, a família do preso, a família da vítima, a valorização humana, o trabalho, a espiritualidade, a assistência jurídica, assistência à saúde, o mérito, a jornada de libertação com Cristo, a jornada o centro de reintegração social, o voluntariado, enfim, quando esses 12 elementos eles são aplicados de modo harmônico, eles vão produzir resultados. Resultados percebidos nas 47 APACs de Minas Gerais, estado pioneiro na aplicação do modelo. Em todo o Brasil, são 64 unidades. Quando entendem o que é proposto aqui, as pessoas passam a abraçar e ter uma outra visão do que é uma APAC, que não é um local de spa, não é um hotel de luxo, né? Muitos críticos pensam nisso, né? Mas muitos às vezes nem sabem que existem celas, há um regime fechado, há uma incomunicabilidade. O preso é trabalhado para o cumprimento da sua pena, mas só que não só isso, né? Há outra vertente que é prevista na Lei de Execução Penal, que é a ressocialização do ser humano. A mais nova APAC de Minas foi inaugurada em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Esse sujeito que entrou aqui cabisbaixo, desvalorizado, possa sair com uma educação e uma profissionalização que o permita retornar ao seio de sua família, fazer ali a diferença e, por último, a sociedade civil, sendo uma pessoa útil a essa sociedade. No próximo bloco, uma inovação do Judiciário de Mato Grosso vai beneficiar os usuários que esperam por valores de processos judiciais. Voltamos já. A Polícia Federal do Amazonas concluiu que Rubens Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Colômbia está preso desde dezembro do ano passado em Manaus. Segundo o superintendente da PF, Alexandre Fontes, a polícia tem provas de que ele fornecia as munições para Jefferson e Amarildo, que seriam os executores do crime. De acordo com a Polícia Federal, o motivo foi a pesca ilegal na região do Vale do Javari. Segundo as investigações, Bruno e Dom foram emboscados e mortos depois que Bruno pediu a Dom que fotografasse o barco dos acusados para testar a prática da pesca ilegal. O Tribunal de Justiça de Alagoas e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado discutem o controle do uso de agrotóxicos. De acordo com o IBAMA, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Reunião entre a Coordenadoria dos Direitos Humanos do TJ e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, o CREA, decidiu pela criação de um grupo de trabalho para monitorar e analisar periodicamente o uso de pulverização de agrotóxicos e afins em Alagoas. Para se ter uma ideia da gravidade desse tema, de acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2019 a março de 2022, uma pessoa morreu a cada 3 dias no Brasil, em virtude da contaminação pelo uso excessivo de agrotóxicos. Foram 439 mortes registradas. Nesse mesmo período, 14.549 pessoas foram contaminadas por agrotóxicos no país. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O desembargador Tutimé Zairan, da Coordenadoria dos Direitos Humanos, vai integrar o grupo. Ele destaca a importância de fiscalizar e debater a temática para garantir direitos básicos à população. Pelo menos 2 direitos
básicos das pessoas estão sendo violados, né? O primeiro direito é o direito ao meio ambiente equilibrado. O segundo direito é o direito à saúde, né? À medida em que o meio ambiente contaminado faz com que as pessoas adoeçam e morram, né? Então, nós viemos aqui discutir com o CREA uma atuação, né? Uma atuação mais eficaz no controle e no combate ao excesso do uso de agrotóxicos, né? Cumprindo o papel proativo que eu acho que cabe ao Poder Judiciário de, pelo menos, estimular ou fomentar as discussões e as providências que podem e devem ser tomadas. A presidente do CREA, Rosa Tenório, explicou quais serão os próximos passos do grupo de trabalho, que já foi formado durante o encontro. Tenho certeza que de forma efetiva a gente vai trazer essa discussão plural, inclusive, que você tem vários conceitos e vários grupos de interesse nessa questão, para que a gente possa chegar a um consenso ou avanços para, obviamente, o bem de todos, para a sociedade, para o setor produtivo. Então, essa ideia é que a gente consiga levar um produto ou soluções, encaminhamentos, para que o Estado possa tratar desse assunto de forma muito tranquila e de forma que venha beneficiar, repito, a população e o setor produtivo do Estado. A lei de cotas completou 10 anos. Ela prevê que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para quem estudou em escolas públicas. Você vai ver agora que a iniciativa trouxe mudanças sociais significativas. Na minha família, poucas pessoas conseguiram alcançar o ensino superior e nenhuma pessoa tinha concluído o ensino superior em uma universidade federal. A falta de oportunidades aliada ao sonho de se formar em uma universidade federal serviu de motivação para Rafaela. Esse ano, a moradora de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, concluiu o curso de psicologia da UFMG. Há 5 anos, ela ingressou na universidade por meio da lei de cotas. Se não fosse a política de cotas, talvez eu não conseguiria ingressar na UFMG, né, e ter conseguido assim, realizar o meu sonho, né, que era estar numa universidade federal com todas as oportunidades que ela oferece, né, para a gente. A lei que possibilitou a entrada da Rafaela na UFMG completou 10 anos em agosto. Ela prevê que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para quem estudou em escola pública. Pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência devem ocupar a proporção desses grupos em cada estado da federação. Em Minas Gerais, por exemplo, de acordo com o IBGE, cerca de 10% da população é negra, 44,6% é parda e 0,2% é indígena. A lei mudou a cara das universidades. Um estudo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apontou que em 2018 a proporção de pretos e pardos nas instituições federais de ensino já superava um número de brancos, 51,2% a 43,3%. Em 1993, o número de pretos e pardos que frequentavam o ensino superior era de apenas 2,8%. A educação e o trabalho são as principais formas de nós conseguirmos superar a desigualdade racial e, de fato, construir uma sociedade, inclusive, em que essas políticas não sejam mais necessárias. A natureza dessa política pressupõe uma revisão de tempo em tempo, exatamente porque a tendência é que elas não sejam infinitas. Nós precisamos delas até que a gente encontre essa igualdade tão almejada, que, ao meu ver, ainda estamos um pouco distantes. De acordo com esse professor da PUC Minas, autor de um artigo que fez um balanço da lei de cotas, os números trazem conclusões importantes. As notas, né, não são significativamente diferentes, ainda que num caso ou outro, num curso ou outro, possa haver alguma diferença, mas elas não são significativamente diferentes. Não houve uma taxa de evasão muito superior entre os cotistas, comparando-se aos não cotistas. E, finalmente, não houve um clima de acirramento racial, tensionamento racial nos campi, nas comunidades, nos dormitórios, né, nos alojamentos, que muita gente falava que isso poderia acontecer.
Para o especialista, o programa de reserva de vagas deve ser aperfeiçoado, já que, de acordo com dados do IBGE, entre os brancos de 18 a 24 anos que estudam, 80% estão matriculados no ensino superior. Entre os estudantes negros, são 55,6%. Outra disparidade que precisa ser amenizada, segundo o professor, é sobre a proporção de docentes negros e pardos nos cursos de pós-graduação. Apesar da lei, então, ter gerado ótimos efeitos, é preciso avançar no sentido da pós-graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, que é onde se formam os futuros professores, né? As pessoas que vão orientar novos mestrados e doutorados. Uma inovação do Judiciário de Mato Grosso vai beneficiar os usuários que esperam por valores de processos judiciais. É a implantação do alvará eletrônico com pagamento imediato. Veja como vai funcionar essa modalidade. O Judiciário de Mato Grosso está cada dia mais eficiente e rápido. A novidade é o alvará eletrônico com pagamento imediato para pessoas que têm valores a receber em processos judiciais. Agora, o pagamento é feito em até 2 horas. Isso independente do valor. Antes, o procedimento poderia chegar até 7 dias. Um novo sistema, algumas etapas de trabalho que eram realizadas para que o valor chegasse até a conta das pessoas, agora estão sendo eliminadas e com isso a gente vai conseguir uma agilidade. É uma inovação que atende o anseio de toda uma classe de advogados, né, e dos próprios jurisdicionados, né. Hoje o juiz assinando em questões de horas, no máximo no próximo dia já é feito o pagamento. Então é uma celeridade sem precedentes que o tribunal nos trouxe esse ano. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.